O céu de Porto Alegre estava coberto por nuvens densas naquela tarde de outono. Carlos estacionou seu carro em frente à casa onde havia crescido, observando as mudanças sutis na fachada. A pintura azul clara que sua mãe tanto gostava estava agora desbotada, e o pequeno jardim da entrada parecia abandonado, com ervas daninhas crescendo entre as flores murchas. Fazia exatamente 5 anos desde que partirá, jurando nunca mais voltar. O homem de 35 anos respirou fundo antes de sair do veículo. O peso das chaves em seu bolso parecia aumentar a cada passo em direção à porta. Não havia avisado ninguém sobre sua volta. Depois da briga devastadora com seu pai, Augusto, e o rompimento com toda a família, Carlos cortara todos os laços, mudando-se para São Paulo onde construíra uma carreira sólida como arquiteto. Foi o telefonema de Helena, sua irmã mais nova, que o trouxera de volta. Pai está doente, Carlos. Os médicos não dão muito tempo. A voz dela embargada ainda ecoava em sua mente. Durante anos, ignorara as tentativas de contato da família, mas a possibilidade de seu pai partir sem uma reconciliação finalmente quebrara sua resistência. Antes que pudesse usar as chaves, a porta se abriu. Helena estava parada no portal, os olhos vermelhos de quem chorou recentemente. Aos 30 anos, sua irmã parecia ter envelhecido uma década, com fios prematuros de cabelo grisalho emoldurando seu rosto magro. Você veio mesmo, ela disse, a voz oscilando entre incredulidade e alívio. Carlos apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas para o momento. Helena deu um passo à frente e o abraçou forte, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Como ele está? Perguntou Carlos finalmente, desvencilhando-se gentilmente do abraço. Estável hoje, mas os médicos. Ela parou, engolindo em seco. Venha, ele está na sala. Conseguimos montar um quarto improvisado lá embaixo. Ele não consegue mais subir as escadas. Carlos entrou na casa com passos hesitantes. O cheiro familiar do café forte que sua mãe sempre preparava ainda pairava no ar, misturado agora com o odor característico de medicamentos. O interior estava praticamente igual às suas lembranças, com os mesmos móveis de madeira escura e as fotografias de família nas paredes. Notou que, apesar de tudo, sua foto da formatura ainda estava no centro da estante da sala. Quando virou para o espaço onde antes ficava o sofá, viu a cama hospitalar. Seu pai, Augusto Mendes, o homem que um dia fora robusto e intimidador, agora parecia diminuído entre os lençóis brancos. Sua pele estava amarelada, e o cabelo, completamente branco, parecia mais ralo. Dormia com a boca entreaberta, um tubo de oxigênio em suas narinas. Ao lado da cama, sua mãe, Teresa, levantou-se lentamente da poltrona onde vigiava o sono do marido. Aos 65 anos, mantinha a postura elegante de sempre, mas os olhos cansados denunciavam o peso dos últimos meses. Meu filho, sussurrou ela, com medo de acordar Augusto. Carlos sentiu um nó na garganta. Não esperava ser recebido com tanto carinho depois de anos de ausência. Imaginara recriminações, cobranças, mas não este amor incondicional que sua mãe demonstrava. Oi, mãe, respondeu, baixinho, aproximando-se para abraçá-la. Ele vai ficar feliz em te ver, disse Teresa, segurando as mãos do filho. Todos os dias pergunta se tivemos notícias suas. A culpa invadiu Carlos como uma onda. Enquanto ele tentava apagar a família da memória, construindo uma nova vida, seus pais continuavam esperando por notícias, por um sinal de que estava bem. O que aconteceu exatamente? Perguntou, olhando para o pai adormecido. Helena aproximou-se, respondendo em voz baixa, começou com dores nas costas. Ignorou por meses até que não conseguia mais levantar da cama. Quando finalmente foi ao médico, o câncer já tinha se espalhado. Carlos fechou os olhos, absorvendo o impacto da notícia. Seu pai, sempre tão teimoso. Algumas coisas nunca mudavam. E você tem cuidado dele sozinha todo esse tempo? Perguntou a irmã, notando as olheiras profundas em seu rosto. Não estou sozinha, respondeu Helena, trocando um olhar com a mãe. Ricardo ajuda bastante. O nome caiu como uma pedra no estômago de Carlos. Ricardo Almeida, seu melhor amigo desde a infância. O homem que,
5 anos atrás, havia se tornado seu cunhado, numa cerimônia para a qual Carlos nem fora convidado. Ou melhor, para a qual se recusará a comparecer, mesmo após os inúmeros pedidos da irmã. Ele vem depois do trabalho todos os dias, continuou Teresa. Traz comida, ajuda a trocar seu pai. Não sei o que faríamos sem ele. Carlos engoliu em seco, sentindo-se ainda mais culpado. Enquanto fugia de seus problemas familiares, outros assumiam suas responsabilidades. O silêncio foi interrompido por um som vindo da cama. Augusto havia acordado e olhava fixamente para o filho, os olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. Carlos? A voz rouca e fraca parecia incrédula. Oi, pai, respondeu Carlos, aproximando-se hesitante da cama. Você voltou, disse Augusto, estendendo uma mão trêmula em direção ao filho. Carlos segurou a mão do pai, surpreendendo-se com o quanto ela estava fria e leve, como se os ossos pudessem quebrar ao menor aperto. Aquele não era o mesmo homem que, 5 anos antes, gritara que não tinha mais um filho, que Carlos estava morto para ele. Este era apenas um homem idoso e doente, enfrentando seus últimos dias. Sim, pai. Eu voltei, respondeu Carlos, sentindo as lágrimas que há tanto tempo reprimia começarem a se formar. Nesse momento, ouviram o barulho da porta da frente se abrindo. Helena olhou para o relógio na parede. Deve ser Ricardo, disse, olhando apreensiva para Carlos. Ele sempre vem nesse horário. Carlos sentiu o corpo enrijecer. Não estava preparado para esse reencontro também. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, passos se aproximaram da sala e Ricardo apareceu no portal, carregando sacolas de compras. Paralisou ao ver Carlos. Os dois homens se encararam em silêncio, anos de mágoas não ditas flutuando no ar entre eles. O silêncio na sala era tão denso que quase podia ser tocado. Ricardo permaneceu imóvel, ainda segurando as sacolas de supermercado. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, foi Helena quem quebrou a tensão. Vamos para a cozinha, Ricardo. Vou te ajudar a guardar as compras, disse ela, lançando um olhar significativo para o marido. Ricardo hesitou, mas acabou concordando com um aceno silencioso. Antes de sair, olhou uma última vez para Carlos e depois para Augusto na cama. Volto já para ajudar com o banho, seu Augusto, disse, com uma gentileza que surpreendeu Carlos. Quando ficaram sozinhos com os pais, Carlos sentiu o peso do olhar de Teresa sobre si. Ela parecia querer dizer algo, mas se conteve. Em vez disso, ajeitou as cobertas do marido e verificou o nível do soro pendurado ao lado da cama. Vou fazer um café fresco, anunciou ela finalmente. Você ainda toma com 2 colheres de açúcar, filho? A pergunta tão simples e doméstica fez Carlos sorrir pela primeira vez desde que chegará. Sim, mãe. Algumas coisas não mudam. Quando Teresa saiu, Carlos sentou-se na poltrona ao lado da cama do pai. Augusto observava com olhos cansados, mas atentos. Pensei que não te veria de novo, disse o velho, com dificuldade. Achei que tinha te perdido para sempre. Carlos engoliu em seco. Eu também achei, pai. Aquela briga. Augusto começou, mas foi interrompido por um acesso de tosse. Carlos rapidamente pegou o copo de água no criado mudo e ajudou o pai a beber. Não precisamos falar sobre isso agora, disse Carlos, preocupado com o esforço que o pai fazia. Precisamos sim, insistiu Augusto, recuperando o fôlego. Posso não ter outra chance. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu fui injusto com você. Orgulhoso demais para admitir que estava errado. Carlos sentiu um nó na garganta. Durante anos, imaginara esse momento, essa admissão, mas agora que finalmente a ouvia, não havia triunfo, apenas uma tristeza profunda pelo tempo perdido. Nós dois fomos, pai, respondeu baixinho. Eu também não dei o braço a torcer. Na cozinha, Helena e Ricardo falavam em voz baixa enquanto guardavam as compras. Carlos podia ouvir o murmúrio das vozes, mas não distinguia as palavras. Era estranho pensar que sua irmã e seu ex-melhor amigo tinham construído uma vida juntos, completamente à parte da sua. Como é São Paulo?
Perguntou Augusto, trazendo a atenção de Carlos de volta. Conseguiu abrir seu escritório de arquitetura? A pergunta pegou Carlos de surpresa. Como o senhor sabe disso? Um sorriso fraco apareceu no rosto enrugado do pai. Sua mãe. Ela pesquisa seu nome na internet toda semana. Viu seu nome naquela revista, e como é mesmo? Arquitetura contemporânea, completou Carlos, impressionado. 3 anos atrás, a revista tinha feito uma matéria sobre seu projeto para um centro cultural em São Paulo. Jamais imaginara que seus pais soubessem disso. Ela recortou a matéria. Está guardada na gaveta da cômoda, continuou Augusto, apontando fracamente para o móvel no canto da sala. Mostra para todo mundo que vem aqui. Meu filho, o arquiteto famoso. Ele tentou imitar o tom orgulhoso de Teresa, mas acabou provocando outro acesso de tosse. Carlos sentiu os olhos arderem. Enquanto ele tentava apagar a família da memória, eles mantinham seu sucesso como um troféu, uma prova de que, apesar de tudo, tinham feito algo certo na criação do filho. Da cozinha, ouviu a voz de Helena se elevar ligeiramente. Dele tem o direito de saber, Ricardo. Carlos franziu a testa, intrigado com o que a irmã poderia estar discutindo. Ricardo respondeu algo em voz baixa que Carlos não conseguiu ouvir. O jantar dos sábados, disse Augusto de repente, atraindo novamente a atenção de Carlos. Continuamos fazendo. Sua mãe sempre põe um prato para você. Pai, eu. Começou Carlos, mas foi interrompido quando Helena e Ricardo voltaram à sala. Helena carregava uma bandeja com xícaras de café, enquanto Ricardo trazia uma pequena bacia com água e toalhas. Hora do banho, seu Augusto, anunciou Ricardo, com naturalidade, como se fizesse isso todos os dias. E Carlos percebeu que provavelmente era exatamente o que acontecia. Vamos tomar café na varanda enquanto eles cuidam disso, sugeriu Helena a Carlos, indicando a porta de vidro que dava para os fundos da casa. A varanda estava exatamente como Carlos lembrava, no antigo conjunto de mesa e cadeiras de vime, os vasos de samambaias pendurados, o balanço que seu pai construíra quando eles eram crianças. Sentaram-se em silêncio, o aroma do café preenchendo o ar. Ele pergunta por você todos os dias, disse Helena finalmente, quebrando o silêncio. Quando a doença começou a piorar, a primeira coisa que ele pediu foi para te encontrarmos. Carlos assentiu, incapaz de responder. O remorso que sentia era quase físico, um peso no peito que dificultava a respiração. Por que não me avisaram antes? Perguntou, por fim. Helena suspirou, as mãos apertando a xícara. Tentamos, Carlos. Mandei e-mails, deixei mensagens, até fui a São Paulo uma vez. Você bloqueou todos nós. Carlos fechou os olhos, lembrando-se. Era verdade. Nos primeiros anos, receberá diversas tentativas de contato, mas as ignorara sistematicamente, determinado a cortar todos os laços com o passado. Desculpe, murmurou, sabendo o quão inadequada era a palavra para os anos de distância. Não é só por isso que precisamos conversar, disse Helena, colocando a xícara na mesa. Seu rosto assumiu uma expressão grave. Tem algo que você precisa saber, algo que aconteceu depois que você foi embora. O tom sério da irmã deixou Carlos alerta. O que foi? Helena olhou pela porta de vidro, certificando-se de que Ricardo ainda estava ocupado com o pai. Lembra da Júlia? O nome atingiu Carlos como um soco. Júlia Campos, sua ex-namorada. O verdadeiro motivo da briga devastadora com o pai. Claro que lembro, respondeu, tenso. Como poderia esquecer? Estava prestes a pedi-la em casamento quando descobriu que ela o traía. A cena da briga com o pai voltou à sua mente, Augusto defendendo Júlia, dizendo que Carlos havia entendido tudo errado, que estava jogando fora o melhor relacionamento que já tivera por pura teimosia. A discussão escalou até que Carlos acusou o pai de sempre interferir em sua vida, de nunca respeitá-lo como adulto. Ela voltou aqui cerca de um mês depois que você partiu, continuou Helena, hesitante. Estava desesperada para falar com você. Para quê? Pedir perdão? Perguntou Carlos, amargo. Um pouco tarde para isso, não acha? Helena mordeu o lábio,
parecendo escolher as palavras com cuidado. Não era bem isso, Carlos. Ela estava. A porta de vidro se abriu, e Ricardo apareceu. Terminamos o banho. Seu pai está perguntando por você, Carlos. Helena lançou um olhar frustrado para o marido, claramente contrariada pela interrupção. Carlos percebeu que havia algo não dito entre os dois, algum segredo que Helena queria revelar, mas Ricardo parecia querer evitar. Vamos conversar depois, disse Helena, levantando-se. Agora seu pai precisa de você. Carlos assentiu, intrigado e um pouco preocupado com o que a irmã estava prestes a contar. Levantou-se e seguiu Ricardo de volta para dentro da casa. No caminho, Ricardo finalmente quebrou o silêncio entre eles. Ela vai te contar de qualquer jeito, disse, baixo o suficiente para que só Carlos ouvisse. Eu só acho que deveria vir da Júlia, não de nós. Carlos parou, segurando o braço do ex-amigo. Do que você está falando? O que a Júlia tem a ver com isso tudo? Ricardo olhou para ele com uma expressão complexa, misturando culpa e preocupação. Não é meu lugar dizer, cara. Mas, e você precisa ouvir sua irmã até o fim. As palavras de Ricardo deixaram Carlos perturbado enquanto voltava para junto do pai. Que segredo poderia ser tão importante a ponto de causar aquela tensão entre Helena e seu marido? E por que envolvia Júlia, uma pessoa que Carlos havia se esforçado tanto para esquecer? Quando entrou na sala, encontrou Augusto mais desperto, com a cama ligeiramente elevada e um olhar menos opaco. Teresa ajeitava seus travesseiros com aquele cuidado que só as mães sabem ter. O seu pai está tendo um bom dia hoje, comentou ela, sorrindo para Carlos. Acho que sua visita deu força a ele. Carlos sentou-se novamente na poltrona ao lado da cama. Durante a hora seguinte, conversaram sobre assuntos leves, o trabalho de Carlos em São Paulo, as pequenas reformas que Teresa fizera na casa, as novidades do bairro. Evitavam cuidadosamente os temas espinhosos, como se temessem quebrar a frágil paz que se estabelecera. Helena e Ricardo permaneciam na cozinha, ocasionalmente suas vozes se elevavam, indicando uma discussão em andamento. Carlos tentava não prestar atenção, mas era impossível ignorar completamente. Amanhã é domingo, disse Augusto de repente, interrompendo a conversa sobre o novo supermercado do bairro. É, pai, respondeu Carlos, sem entender a relevância da observação. Dia do almoço em família, explicou Teresa. Mesmo com seu pai doente, mantemos a tradição. Helena e Ricardo vêm, a tia Cecília às vezes aparece. E a Luísa também vem, completou Augusto, olhando fixamente para Carlos. Luísa? Perguntou Carlos, confuso. Quem é Luísa? Um silêncio estranho caiu sobre o quarto. Teresa lançou um olhar preocupado para o marido, que sustentava uma expressão determinada, apesar da fraqueza. Augusto, acho que devemos esperar Helena. Começou Teresa, mas foi interrompida. Esperar para quê? Ele já está aqui, já viu que estou morrendo. Não temos tempo para rodeios, afirmou Augusto, com uma força surpreendente na voz. Nesse momento, Helena e Ricardo entraram na sala, como se tivessem ouvido a conversa. Helena parecia tensa, enquanto Ricardo mantinha uma expressão resignada. Pai, não é assim que combinamos, disse Helena, aproximando-se da cama. Combinamos muita coisa ao longo desses anos, filha. E o resultado é que seu irmão está aqui hoje, talvez para sua última chance de conhecer a Luísa, respondeu Augusto, teimoso como sempre. Carlos olhou de um rosto para outro, a confusão dando lugar à irritação. Alguém pode me explicar quem diabos é Luísa e por que todos estão agindo como se fosse um segredo de Estado? Helena respirou fundo e sentou-se na beirada do sofá, encarando o irmão. Luísa é sua filha, Carlos. As palavras atingiram Carlos como um raio, deixando-o momentaneamente sem reação. Por um instante, achou que tinha ouvido errado. Minha, e o quê? Sua filha, repetiu Helena, mais suavemente. Ela tem 4 anos e meio. Carlos sentiu o sangue fugir de seu rosto. Rapidamente, fez as contas mentais. 4 anos e meio significava que a gravidez teria começado pouco antes de sua partida.
Júlia estava grávida quando você foi embora, confirmou Helena, como se lesse seus pensamentos. Foi por isso que ela veio aqui te procurar. Carlos levantou-se bruscamente, passando as mãos pelos cabelos, incapaz de processar a informação. Isso não pode, e ela nunca me disse nada. Ela tentou, interveio Ricardo, falando pela primeira vez. Quando você descobriu aquilo e terminou tudo, ela tentou te contar. Mas você não quis ouvir. A memória daqueles dias voltou como um turbilhão. O flagrante, a discussão violenta com Júlia, as ligações ignoradas, as mensagens deletadas sem ler. Carlos havia bloqueado completamente qualquer tentativa de contato dela. Por que ninguém me procurou depois? Por que esperar quase 5 anos? Perguntou, a voz elevando-se sem que pudesse controlar. Tentamos, filho, disse Teresa, com lágrimas nos olhos. Mas você cortou todos os laços. Mudou de número, de endereço. Carlos voltou-se para Helena, acusador. Você sabia onde eu estava. Foi me procurar em São Paulo. Quando finalmente descobri seu endereço, Luísa já tinha quase 3 anos, defendeu-se Helena. Fui até lá para te contar, mas você se recusou a me receber no escritório. Deixei recados, mandei e-mails explicando que era urgente. Carlos lembrou-se vagamente de uma secretária mencionando que sua irmã havia aparecido, mas ele estava tão determinado a manter a distância que ordenara que não a deixassem entrar. Os e-mails, classificados como spam, nunca foram lidos. E a Júlia? Por que ela não insistiu? Perguntou, a cabeça girando com tantas revelações. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Augusto quem finalmente respondeu, a voz fraca, mas firme, porque você a magoou profundamente, filho. E porque ela conheceu outra pessoa, um homem que aceitou Luísa como filha. A notícia foi como um segundo golpe. Carlos sentou-se novamente, sentindo as pernas fracas. Ela se casou? Minha filha está sendo criada por outro homem? Não, respondeu Helena rapidamente. Eles namoraram por um tempo, mas não deu certo. Júlia cria Luísa sozinha agora, com nossa ajuda. Ela fez uma pausa, hesitante. Luísa sabe que você é o pai dela. Júlia nunca escondeu isso. Ela tem suas fotos, sabe seu nome. Carlos cobriu o rosto com as mãos, sobrecarregado. Uma filha. Uma menina de 4 anos que carregava seu sangue, que crescia sabendo seu nome, mas sem jamais tê-lo conhecido. Por que estão me contando isso agora? Perguntou finalmente, a voz abafada pelas mãos. Porque estou morrendo, respondeu Augusto simplesmente. E meu último desejo é ver minha família unida, incluindo minha neta. Ela vem aqui todos os domingos, almoça conosco. Amanhã não será diferente. Carlos encarou o pai, percebendo a determinação em seus olhos cansados. Era o mesmo olhar obstinado que sempre tivera durante suas discussões, mas desta vez havia algo mais, uma súplica silenciosa. Você planejou isso tudo? Perguntou Carlos, entre acusador e admirado. Trazer-me de volta justo no fim de semana? Um leve sorriso apareceu no rosto enrugado do pai. Digamos que aproveitei a oportunidade. Helena já estava prestes a te ligar de qualquer jeito, eu só sugeri o momento. Carlos balançou a cabeça, quase rindo da astúcia do velho. Mesmo à beira da morte, Augusto Mendes continuava manipulando os eventos ao seu favor. E se eu for embora agora? E se não quiser conhecê-la, desafiou Carlos, mais por hábito do que por intenção real ou você não vai, afirmou Helena com certeza. Não é esse tipo de homem, Carlos. Nunca foi. Ricardo, que permanecerá calado, aproximou-se e colocou uma mão no ombro do cunhado. Ela tem seus olhos, cara. E o seu jeito teimoso também. Vai gostar dela. Como ela é? Perguntou Carlos, a voz quase um sussurro. Os olhos de Teresa se iluminaram. Inteligente, falante, desenha muito bem para a idade. Tem uma coleção de desenhos de casas, sabia? Diz que vai ser arquiteta como o pai. Algo se quebrou dentro de Carlos ao ouvir isso.
A ideia de que, mesmo sem sua presença, sua filha já o admirava de alguma forma, era avassaladora. A Júlia. Começou, incerto. Ela sabe que estou aqui? Ainda não, respondeu Helena. Achamos melhor te contar primeiro. Mas precisarei avisá-la antes de amanhã. E se ela não quiser me ver? Se não quiser que eu conheça a Luísa? Ela vai querer, disse Teresa com confiança. Júlia nunca impediu que Luísa soubesse sobre você. Ela sempre disse que, quando você estivesse pronto, as portas estariam abertas. Carlos sentiu uma onda de gratidão pela mulher que, mesmo após tudo o que ele fizera, não envenenara sua filha contra ele. No outro extremo da sala, Augusto começou a tossir novamente, desta vez de forma mais intensa. Teresa rapidamente foi ao seu lado, ajustando o oxigênio. O esforço da conversa claramente o havia esgotado. Acho que precisamos deixá-lo descansar um pouco, disse Ricardo, observando preocupado. Helena concordou. Carlos, você pode ficar no seu antigo quarto. Está praticamente do mesmo jeito. Enquanto todos se preparavam para sair, Augusto segurou fracamente o pulso de Carlos. Amanhã, filho. Amanhã você conhece sua menina. Prometa. Carlos olhou nos olhos do pai, vendo a fragilidade da vida, a urgência do tempo que se esgotava. Entendeu, finalmente, que algumas mágoas simplesmente não valiam o preço do arrependimento eterno. Eu prometo, pai. Enquanto subia as escadas em direção ao quarto que um dia fora seu, Carlos sentiu o peso e a leveza de sua decisão. Amanhã, enfrentaria não apenas seu passado com Júlia, mas também um futuro que nunca imaginara e o futuro como pai de Luísa. Carlos mal dormiu naquela noite. Seu antigo quarto, com os posteres de bandas que já nem existiam mais e a escrivaninha onde passará horas desenhando seus primeiros projetos, parecia um museu de uma vida que não lhe pertencia mais. Rolou na cama estreita por horas, a mente repleta de perguntas sem respostas. Como seria Luísa? O que diria a ela? E Júlia, de como reagiria ao vê-lo depois de tantos anos? Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Carlos já estava sentado na beirada da cama, esfregando o rosto cansado. Ouviu movimentos no andar de baixo e o render familiar do assoalho da cozinha, o tilintar de louças. Sua mãe, madrugadora como sempre, já estava preparando o café. Após um banho rápido, desceu as escadas com passos hesitantes. Encontrou Teresa na cozinha, preparando uma quantidade de comida que parecia excessiva para o café da manhã. Bom dia, filho, cumprimentou ela, sorrindo ao vê-lo. Dormiu bem? Mais ou menos, admitiu Carlos, aceitando a xícara de café que ela lhe oferecia. Estou nervoso com tudo isso. Teresa assentiu, compreensiva. É natural. Mas vai dar tudo certo. Luísa é uma criança maravilhosa, vai te conquistar em 5 minutos. E a Júlia? Helena falou com ela? Sim, ontem à noite. Ela ficou surpresa, claro, mas, e concordou em vir. Carlos suspirou, aliviado e apreensivo ao mesmo tempo. Que horas elas chegam? Por volta do meio-dia. Sempre vem para o almoço depois da missa. Teresa fez uma pausa, observando o filho com atenção. Júlia tem sido uma mãe extraordinária, sabe? Mesmo sozinha, mesmo com todas as dificuldades. A culpa, já familiar desde que chegará, voltou com força redobrada. Ela ficou com raiva quando soube que eu estava aqui? Não diria raiva. Talvez, e apreensiva. Mas ela sempre soube que esse dia chegaria eventualmente. Acho que, de certa forma, até se preparou para isso. Antes que Carlos pudesse perguntar mais, ouviram um som fraco da campainha do quarto improvisado de Augusto e o sistema que haviam instalado para que ele pudesse chamar quando precisasse de ajuda. Vou ver o que ele precisa, disse Teresa. Pode cuidar do café enquanto isso? Helena e Ricardo devem chegar logo. Carlos concordou, assumindo a tarefa de preparar a mesa.
Era estranho como gestos tão simples e familiares, de colocar as xícaras nos mesmos lugares de sempre, separar o pão que sua mãe ainda comprava na mesma padaria e faziam o tempo parecer elástico, como se os 5 anos de ausência pudessem ser comprimidos em um instante. Helena e Ricardo chegaram pouco depois, trazendo pães frescos e flores para a mesa. O clima entre os dois parecia mais leve hoje, como se o segredo revelado tivesse diminuído a tensão. "Como está o pai?", perguntou Helena, depois de cumprimentar o irmão. "Mamãe está com ele agora. Acho que passou uma noite razoável." O restante da manhã transcorreu em uma estranha normalidade. Carlos ajudou Ricardo a ajeitar a mesa na varanda dos fundos, e o tempo está bom, seu pai gosta de comer ao ar livre quando pode, explicou o cunhado. Helena preparou uma sobremesa, sua especialidade desde a adolescência. Teresa cuidava de Augusto, que parecia mais animado hoje, insistindo em se vestir adequadamente para o almoço. Por volta das 11h30, Carlos estava na sala, folheando distraidamente um álbum de fotografias que encontrara na estante. Parou em uma foto de Helena com uma menina pequena no colo, e seria Luísa? A criança tinha mesmo seus olhos, como Ricardo dissera. O som da campainha o fez congelar. Era cedo demais, não estava preparado ainda. Helena apareceu rapidamente no corredor, lançando-lhe um olhar que misturava apoio e advertência. "Deixe-me atender primeiro", pediu ela, dirigindo-se à porta. Carlos levantou-se, as pernas subitamente pesadas. Ouviu a porta se abrir, vozes femininas se cumprimentando, e então, a voz de uma criança, aguda e entusiasmada, perguntando algo sobre um desenho que queria mostrar ao vovô. Helena entrou na sala primeiro, segurando a mão de uma menina de cabelos castanhos cacheados, vestida com um vestido azul florido. Atrás delas, hesitante na entrada, estava Júlia. O tempo realmente parou por um instante. Júlia estava diferente, e o cabelo mais curto, o rosto mais maduro, e mais seus olhos verdes continuavam os mesmos que haviam capturado Carlos anos atrás. Ela o encarou sem sorrir, sem demonstrar raiva, apenas uma espécie de resignação cautelosa. "Luísa", disse Helena suavemente, agachando-se ao lado da menina. "Lembra quando a mamãe e a vovó te contaram sobre seu pai? Que ele morava longe, em São Paulo." A menina assentiu, olhando curiosa para Carlos. Seus olhos eram realmente idênticos aos dele, e castanhos com pequenos pontos dourados, e mais o formato do rosto e a boca eram inconfundivelmente de Júlia. Então, continuou. "Helena, este é o Carlos, seu pai. Ele veio visitar o vovô que está doente." Carlos sentiu o coração acelerar enquanto a menina o observava com intensidade. Por um momento aterrorizante, imaginou que ela pudesse rejeitá-lo, virar as costas ou chorar. Em vez disso, ela deu um pequeno passo à frente. "Você é o homem das fotos", disse ela simplesmente. "Mamãe tem uma na mesa de cabeceira." Carlos olhou rapidamente para Júlia, surpreso. Ela desviou o olhar, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Sim, sou eu", respondeu ele, abaixando-se para ficar na altura da filha. "É muito bom finalmente te conhecer, Luísa." A menina inclinou a cabeça ligeiramente, em um gesto tão familiar que Carlos sentiu um nó na garganta, e era exatamente o que ele fazia quando estava considerando algo importante. "Você constrói casas, não é?", perguntou ela. "Casas grandes e bonitas." "Sim, sou arquiteto. Desenho os planos para construir casas e outros edifícios." Os olhos de Luísa se iluminaram. "Eu também desenho casas." Vovó Teresa pendurou um na geladeira. "Quer ver?" Sem esperar resposta, ela pegou a mão de Carlos com naturalidade, puxando-o em direção à cozinha. Carlos olhou para Júlia, que fez um pequeno aceno de cabeça, dando permissão silenciosa. Na cozinha, Luísa apontou orgulhosamente para um desenho preso por ímãs na geladeira, de uma casa simples, com janelas grandes e o que parecia ser um jardim colorido. "Essa é a nossa casa", explicou ela, "mas eu desenhei maior, com mais janelas porque mamãe gosta de luz, e um quarto para o vovô quando ele melhorar." "Está muito bonito", disse Carlos, genuinamente impressionado com o nível de detalhe para uma criança tão pequena. "Você tem talento." Luísa sorriu, um sorriso aberto que revelou um dente da frente faltando, e Carlos sentiu algo dentro dele se transformar,
como se um espaço que nem sabia que existia estivesse sendo preenchido. Você quer desenhar comigo depois? Trouxe meus lápis coloridos. Adoraria, respondeu ele, a voz embargada pela emoção. A simplicidade com que Luísa o aceitava era desconcertante. Não havia ressentimento, nem desconfiança, e apenas a curiosidade natural de uma criança conhecendo alguém novo, alguém que, apesar da ausência, sempre fizera parte de sua vida através das histórias e fotografias. Quando voltaram para a sala, Teresa havia trazido Augusto para a varanda, acomodando-o em uma cadeira confortável com almofadas. O velho sorriu ao ver a neta correndo em sua direção. Vovô! Olha quem chegou! Meu pai veio te visitar também. Augusto olhou para Carlos, um brilho de triunfo nos olhos cansados. Carlos não pôde deixar de sorrir, reconhecendo a vitória do pai. Júlia permanecia à distância, observando a interação com uma expressão ilegível. O almoço transcorreu em uma atmosfera surrealmente normal. Luísa monopolizou grande parte da conversa, contando a Carlos sobre sua escola, seus amigos, seu gato chamado Bolota. Ocasionalmente, olhava para a mãe em busca de confirmação ou ajuda para completar uma história. Júlia falava pouco, respondendo quando necessário, mas evitando o olhar direto de Carlos. Os outros membros da família se esforçavam para manter a conversa fluindo, preenchendo os silêncios desconfortáveis. Foi somente quando serviam a sobremesa e o pudim de leite que Helena preparara e que Luísa fez a pergunta que todos, secretamente, temiam. Você vai ficar aqui agora? Perguntou ela a Carlos, com a sinceridade crua que só as crianças possuem. Ou vai voltar para São Paulo? Carlos engasgou com o pudim, olhando instintivamente para Júlia. Pela primeira vez desde que chegará, ela o encarou diretamente. Ainda não sabemos, querida, respondeu Júlia, sua voz calma escondendo qualquer emoção. Seu pai tem trabalho em São Paulo. Vamos conversar sobre isso depois, está bem? Luísa pareceu satisfeita com a resposta, voltando sua atenção para o pudim. Mas a pergunta pairava no ar, inescapável. Carlos percebeu que, em menos de 24 horas, toda a sua vida havia sido redefinida. As certezas que construíra em São Paulo e seu trabalho, seu apartamento, sua rotina cuidadosamente planejada, subitamente pareciam vazias quando comparadas à possibilidade de conhecer verdadeiramente aquela pequena pessoa que carregava seu sangue e seu sorriso. Após a sobremesa, enquanto Teresa e Helena arrumavam a cozinha, Ricardo ajudava Augusto a voltar para a cama. Luísa, cumprindo a promessa, buscou seus materiais de desenho e chamou Carlos para a mesa da sala. Júlia aproveitou o momento para se afastar, saindo para a varanda da frente com uma xícara de café. Carlos passou quase uma hora desenhando com Luísa. A menina tinha um talento natural para a composição, algo que o surpreendeu e encheu de orgulho. Enquanto trabalhavam em um projeto conjunto de uma casa na árvore que ela sonhava ter no quintal dos avós, Carlos não podia deixar de notar os pequenos gestos que ela havia herdado dele, da maneira como franzia a testa ao se concentrar, como segurava o lápis com firmeza excessiva, o perfeccionismo ao traçar linhas retas. Vovó disse que você desenha com computador, comentou Luísa, colorindo cuidadosamente uma janela. Sim, uso programas especiais para fazer projetos grandes, explicou Carlos. Mas sempre começo desenhando à mão, como estamos fazendo agora. Luísa assentiu, considerando a informação com seriedade. Quando eu crescer, vou desenhar casas para todo mundo. Até para o Bolota. Carlos sorriu. Tenho certeza que você será uma ótima arquiteta. A menina levantou os olhos do desenho, fitando-o com aquela intensidade desconcertante que parecia enxergar além das aparências. Quando eu era pequena, pedi para a mamãe me mostrar suas casas. Ela achou na internet. São muito altas. O comentário, tão simples, fez Carlos imaginar Júlia pesquisando seu trabalho, mostrando a filha, mantendo viva a sua presença mesmo na ausência. A culpa, que já o acompanhava desde que chegará, aprofundou-se ainda mais. Luísa, chamou Helena, entrando na sala, que tal levar um pouquinho de pudim para o vovô? Ele estava triste por não ter comido tanto quanto queria. A menina largou imediatamente os lápis. Posso dar na boca dele? Mamãe deixa quando ele está muito cansado.
Claro que pode, respondeu Helena, sorrindo. Enquanto Luísa corria para a cozinha, Helena voltou-se para o irmão com um olhar significativo. Júlia ainda está na varanda. Acho que vocês precisam conversar. Carlos assentiu, sentindo a ansiedade crescer. Ela parece estar evitando ficar sozinha comigo. E você a culpa? Perguntou Helena, sem crueldade, apenas constatando um fato. Dê tempo a ela. E lembre-se. Júlia poderia ter feito sua vida muito mais difícil se quisesse. Com essas palavras, Helena seguiu para o quarto de Augusto, deixando Carlos sozinho com seus pensamentos. Após alguns momentos, reunindo coragem, ele se dirigiu à varanda da frente. Júlia estava sentada no degrau mais alto, observando a rua tranquila do domingo. O café ao seu lado parecia intocado. Carlos pigarreou suavemente para anunciar sua presença, não querendo assustá-la. Posso me sentar? Perguntou. Júlia deu de ombros, um gesto que podia significar tanto o sim ou quanto o que diferença faz. Carlos sentou-se a uma distância respeitosa, sentindo-se desajeitado e inseguro como um adolescente. Por vários minutos, ficaram em silêncio. O único som era o ocasional passar de carros e o canto distante de pássaros nas árvores da calçada. Ela é incrível, disse Carlos finalmente. Inteligente, talentosa, e você fez um trabalho extraordinário, Júlia. Júlia continuou olhando para a frente, mas seus ombros relaxaram ligeiramente. Não tive escolha a não ser fazer o melhor possível. O tom não era acusatório, apenas factual, o que de alguma forma doía mais do que se ela tivesse gritado com ele. Eu sinto muito, disse Carlos, as palavras parecendo totalmente inadequadas. Se eu soubesse. Se soubesse, o que? Interrompeu Júlia, finalmente virando-se para encará-lo. Teria ficado? Teria perdoado? Ou simplesmente mandaria dinheiro todos os meses para aliviar sua consciência? A franqueza da pergunta o pegou desprevenido. Não sei, admitiu, optando pela honestidade. Gostaria de pensar que teria assumido a responsabilidade, mas eu estava tão magoado, tão furioso naquela época. Júlia suspirou, passando a mão pelos cabelos curtos, de um gesto novo que Carlos não reconhecia. Eu também estava magoada, Carlos. O que você viu não era o que parecia. Carlos sentiu a velha raiva querendo ressurgir, mas a conteve. O momento não era para reviver aquela briga, mas para entender o que havia acontecido depois. Por que não insistiu mais? Depois que soube da gravidez. Insisti, respondeu ela, a voz mais firme. Durante semanas, liguei, mandei mensagens. Você bloqueou meu número. Fui ao seu apartamento 3 vezes. Na última, o porteiro me disse que você havia se mudado sem deixar endereço. Quando finalmente descobri que estava em São Paulo, já estava no 5º mês. Carlos fechou os olhos, lembrando-se de como havia sido metódico em apagar todos os vestígios de sua vida anterior. Na época, parecia a única forma de superar a dor da traição. E depois? Depois. Júlia fez uma pausa, olhando para suas mãos. Seu pai me encontrou chorando em um ponto de ônibus, perto do antigo apartamento. Ele me trouxe para cá, sua mãe preparou um chá, e contei a ele sobre a gravidez. Esperava, e não sei, talvez rejeição? Mas eles me acolheram imediatamente. Carlos podia imaginar a cena e seus pais, principalmente sua mãe, reconfortando a jovem grávida e abandonada. Era típico deles, especialmente sabendo que carregava seu neto. Eles me ajudaram com tudo, continuou Júlia. Consultas médicas, preparativos para o bebê. Seu pai até brigou com o meu quando ele sugeriu que eu considerasse outras opções. A ideia de que poderia nunca ter conhecido Luísa fez Carlos sentir um frio na espinha. Obrigado por tê-la mantido, disse baixinho. Júlia o olhou com uma expressão complexa. Não agradeça. Não fiz por você. Fiz por mim, e depois, por ela. Novo silêncio se estabeleceu entre eles. Da casa, podiam ouvir a risada distante de Luísa, provavelmente ainda com o avô.
Helena mencionou que você conheceu alguém, comentou Carlos, tentando manter a voz neutra. Rodrigo, confirmou Júlia. Ficamos juntos por quase 2 anos. Ele era bom para Luísa, mas, e no fim, não deu certo. Ela hesitou, como se considerasse se devia continuar. Ele queria mais filhos. Eu não estava pronta. E agora? Está, e com alguém? Júlia ergueu uma sobrancelha. Isso importa para você? Carlos sentiu o rosto esquentar. Desculpe, não é da minha conta. Não, não estou com ninguém, respondeu ela, após um momento. Meu foco tem sido Luísa e terminar a faculdade. Estou no último ano de enfermagem. A informação surpreendeu Carlos. Pensei que você havia desistido. Quase desisti. Nos primeiros meses com um bebê, parecia impossível. Mas sua mãe insistiu. Cuidava de Luísa enquanto eu ia às aulas noturnas. Ela sorriu levemente, o primeiro sorriso direcionado a ele desde que chegará. Acho que ela não queria uma nora sem diploma. Nora, repetiu Carlos, confuso. Júlia deu de ombros. É como sua família me trata, mesmo sem papéis. Parte da família Mendes, para o bem ou para o mal. Carlos sentiu uma onda de gratidão por seus pais, por terem dado a Júlia e Luísa o apoio que ele deveria ter proporcionado. E quanto a você? Perguntou Júlia. Helena mencionou um escritório próprio, prêmios, e parece que conseguiu tudo o que sempre quis. Havia um leve tom irônico em sua voz, que Carlos preferiu ignorar. Profissionalmente, sim. No resto. Ele hesitou. Digamos que construir edifícios é mais fácil que construir relacionamentos. Júlia o estudou por um momento. Luísa perguntou sobre você. Muito. Principalmente nos últimos anos, quando começou a entender melhor o conceito de pai. O que você dizia a ela? A verdade. Que você morava longe, que era arquiteto. Que um dia talvez vocês se conhecessem. Ela fez uma pausa. Nunca disse nada negativo. Nunca quis que ela crescesse ressentida. Carlos sentiu os olhos arderem. Por quê? Depois de tudo, você teria todo o direito. Porque o ressentimento só machuca quem o carrega, Carlos. Aprendi isso cedo. Ela suspirou. Além disso, ela é metade você. Odiar você seria como ensinar Luísa a odiar uma parte de si mesma. A maturidade e sabedoria em suas palavras fizeram Carlos se sentir ainda mais inadequado. Enquanto ele fugia, construindo muros ao redor de suas mágoas, Júlia havia crescido, transformando a dor em força. O que acontece agora? Perguntou ele, olhando para as próprias mãos. Quero dizer, com Luísa, e comigo, e nós. Isso depende, respondeu Júlia, cautelosa. O que você quer, Carlos? Veio fazer uma visita de cortesia e depois volta para sua vida em São Paulo? Ou está pensando em algo mais permanente? A pergunta era justa, mas Carlos não tinha uma resposta pronta. Não sei, admitiu. Até ontem, nem sabia que era pai. Agora. Ele hesitou. Ela me conquistou em 5 minutos, exatamente como mamãe disse que aconteceria. Um leve sorriso apareceu no rosto de Júlia. Ela tem esse efeito nas pessoas. Não quero desaparecer da vida dela de novo, afirmou Carlos com súbita certeza. Mas também não sei como fazer isso funcionar com a distância, com meu trabalho. Você tem uma empresa própria, não é? Escritórios podem ser abertos em qualquer lugar. O tom de Júlia era casual, mas seus olhos eram intensos. Está sugerindo que eu volte para Porto Alegre? Estou sugerindo que você decida o quanto sua filha realmente importa para você. Júlia levantou-se, alisando as calças. Luísa tem uma vida estabelecida aqui e escola, amigos, família. Eu tenho meu último ano de estágio no hospital. Não vamos a lugar nenhum. O desafio estava lançado, sem hostilidade, apenas a constatação de uma realidade que Carlos precisaria enfrentar. Júlia, chamou ele, quando ela já se virava para entrar.
Naquele dia, e o que eu vi? Ela parou, os ombros tensos. Não era o que você pensou. Marcos era meu primo, acabará de chegar de Recife. Ele estava me consolando porque eu tinha descoberto a gravidez naquela manhã e estava aterrorizada com a ideia de te contar. Ela balançou a cabeça. Mas isso não importa mais, importa? Água passada. Antes que Carlos pudesse responder, Luísa apareceu na porta, seus olhos brilhando de excitação. Pai! Vovô quer te ver. Disse que tem um segredo para contar. A palavra ao pai, dita com tanta naturalidade, atingiu Carlos como um raio. Era a primeira vez que Luísa o chamava assim. Júlia também pareceu notar, pois seus olhos se suavizaram. Vá, disse ela. Seu pai está esperando. Carlos levantou-se, sentindo como se estivesse no limiar de algo importante. Quando passou por Júlia na porta, seus olhares se encontraram por um breve momento, e ele pôde ver que, apesar de tudo, ainda existia uma conexão entre eles, e frágil, talvez, mais real. Uma conexão que, assim como Luísa, poderia ter uma chance de florescer, se ele fosse corajoso o suficiente para nutri-la. O quarto estava na penumbra quando Carlos entrou, seguindo Luísa. As cortinas estavam parcialmente fechadas, deixando apenas uma fresta de luz do sol da tarde entrar. Augusto parecia ter envelhecido ainda mais desde a manhã, como se o esforço de participar do almoço tivesse drenado suas últimas energias. No entanto, seus olhos brilhavam com uma determinação familiar quando Carlos se aproximou da cama. Deixe eu mostrar o desenho para o vovô antes, pediu Luísa, subindo na beirada da cama com a habilidade de quem fazia isso frequentemente. Augusto sorriu ao ver o papel que a neta lhe mostrava. Uma casa na árvore? É linda, querida. Eu e papai fizemos juntos, explicou ela, orgulhosa. Ele disse que podemos construir de verdade no quintal, quando o senhor melhorar. Carlos sentiu um aperto no peito. Não lembrava de ter prometido isso, mas também não tinha coragem de contradizer a esperança nos olhos da filha. Augusto encarou por cima da cabeça da menina, uma mensagem clara em seu olhar cansado. Luísa, chamou Helena da porta. Vamos ajudar a vovó a preparar um lanche? Seu avô precisa conversar um pouco com seu pai. A menina assentiu, dando um beijo na bochecha do avô antes de saltar da cama. Ao passar por Carlos, parou e, num impulso, abraçou suas pernas. O gesto, tão simples e natural, deixou-o momentaneamente sem reação. Quando conseguiu se recuperar, Luísa já havia corrido para a porta. Ela gostou de você, comentou Augusto, depois que ficaram sozinhos. Crianças têm um sexto sentido para pessoas. Sabem reconhecer quem vale a pena. Carlos sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ela é incrível, pai. Tão inteligente, tão... Faltavam-lhe palavras para descrever a avalanche de emoções que sentia. Igual a você na idade dela, completou Augusto, com um sorriso fraco. Tem o mesmo olhar curioso, a mesma teimosia. Ele fez uma pausa para respirar. Júlia fez um trabalho excepcional. Sim, concordou Carlos, pensando na conversa que acabará de ter na varanda. Ela amadureceu muito. Está quase terminando a faculdade, cuidando de Luísa. Com nossa ajuda, acrescentou Augusto, mas sim, ela é uma mulher forte. Você deveria ter lutado mais por ela, filho. Carlos sentiu o familiar impulso de se defender, de argumentar, mas o conteve. É o que estou começando a perceber. Augusto tentou se ajeitar na cama, e Carlos prontamente o ajudou a encontrar uma posição mais confortável. A fragilidade do pai, que sempre fora uma figura de força em sua vida, era dolorosa de testemunhar. Qual era o segredo que queria me contar? Perguntou Carlos, lembrando-se das palavras de Luísa. Augusto sorriu, um brilho travesso nos olhos. Não era bem um segredo. Só queria te ver a sós. Ele respirou fundo antes de continuar. Os médicos me deram 2 meses, no máximo. Isso foi há 3 semanas. A franqueza da afirmação atingiu Carlos como um golpe físico. Pai. Não, filho. Sem lamentações. Tive uma vida boa, longa.
Meus únicos arrependimentos são as brigas, o orgulho teimoso. Ele esticou a mão, buscando a de Carlos, que imediatamente assegurou. O câncer está por toda parte agora. Não há mais tratamento possível. Só alívio da dor. Carlos assentiu, a garganta apertada demais para falar. Sabia que o pai estava doente, mas ouvir o prognóstico tão definitivo tornava tudo terrivelmente real. Ou é por isso que preciso que você me prometa uma coisa, continuou Augusto. E não é só por mim, é por você também. O que for, pai. Fique. A palavra simples carregava um peso enorme. Não volte para São Paulo. Não deixe Luísa crescer sem pai, como você quase fez. Carlos abaixou a cabeça. A decisão que estivera pairando em sua mente desde que conhecera a filha agora era colocada como um compromisso solene. Tenho uma vida lá, pai. Um escritório, clientes, projetos em andamento. E o que vale tudo isso comparado à sua filha? Ao que você pode construir aqui? Augusto apertou a mão do filho com surpreendente força. Dinheiro vai e vem. Tempo não. Acredite em alguém que está ficando sem ele. Carlos sentiu as lágrimas que vinha segurando finalmente escaparem. Seu pai estava certo, claro. Nos últimos 5 anos, havia se dedicado exclusivamente à carreira, construindo um nome respeitado no campo da arquitetura, mas à custa de quê? Vivia sozinho, sem relacionamentos duradouros, sem raízes verdadeiras. Não estou dizendo para abandonar seu trabalho, continuou Augusto, mais suavemente. Porto Alegre também precisa de bons arquitetos. Abra um escritório aqui. Tenho certeza que seu tio Alberto ainda conhece metade dos construtores da cidade. O tio Alberto, irmão de sua mãe, havia sido um dos primeiros a apoiar seu interesse por arquitetura. A menção a ele trouxe memórias que Carlos havia tentado suprimir e jantares de família, conselhos profissionais, o sentimento de pertencer a algo maior que si mesmo. Vou pensar nisso, pai. Prometo. Não, filho. A voz de Augusto, apesar de fraca, era firme. Não quero que você pense. Quero que você decida. Agora. Na minha frente. A intensidade no olhar do pai era a mesma das discussões acaloradas de anos atrás, mas desta vez não havia raiva, apenas urgência. A urgência de quem sabe que o tempo está acabando. Carlos respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Pensou em seu apartamento moderno em São Paulo, nos prêmios alinhados na estante do escritório, nas noites solitárias trabalhando em projetos ambiciosos. Depois, pensou no sorriso de Luísa ao abraçá-lo, na forma como seus olhos, tão parecidos com os dele, e brilhavam ao falar de casas e desenhos. Eu fico, disse finalmente, sentindo um peso deixar seus ombros assim que as palavras foram pronunciadas. Vou transferir o escritório, ou abrir uma filial. Não sei exatamente como ainda, mas vou ficar. O rosto enrugado de Augusto se iluminou. É a decisão certa, filho. A única decisão possível, na verdade. Conversaram por mais alguns minutos, sobre detalhes práticos, do apartamento em São Paulo que teria que ser vendido ou alugado, a possibilidade de encontrar um espaço comercial no centro de Porto Alegre, como comunicar a mudança para a equipe de arquitetos que trabalhava para Carlos. E quanto a Júlia e Luísa, perguntou Augusto, por fim. Onde elas se encaixam nesses novos planos? Carlos hesitou. Luísa, e quero estar presente na vida dela, compensar o tempo perdido. Quanto a Júlia, e é complicado, pai. Muita coisa aconteceu. Augusto fez um gesto de desmissão com a mão. Deixe-me contar um segredo, filho. Algo que aprendi depois de 45 anos casado com sua mãe. Relacionamentos, e os que realmente importam, e nunca são simples. São trabalho, todo dia. Mas valem cada esforço. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Teresa entrou, carregando uma bandeja com medicamentos e um copo de água. Hora dos remédios, anunciou ela, com um sorriso gentil para o marido. E acho que nosso paciente precisa descansar um pouco agora. Augusto fez uma careta para as pílulas, mas não protestou.
Venha me ver mais tarde, pediu a Carlos. Quero saber mais sobre seus projetos em São Paulo. Talvez alguns possam ser adaptados para cá. Carlos prometeu voltar e saiu do quarto, sentindo-se simultaneamente exausto e revigorado. A decisão de ficar, embora repentina, parecia correta, como se finalmente estivesse alinhando sua vida na direção que deveria ter seguido anos atrás. Na sala, encontrou Helena arrumando os materiais de desenho que Luísa havia deixado espalhados. Como foi a conversa? Perguntou ela, sem levantar os olhos da tarefa. Esclarecedora, respondeu Carlos, ajudando a recolher os lápis coloridos. Decidi ficar em Porto Alegre. Helena parou o que estava fazendo, encarando-o com surpresa. Sério? Não é uma decisão temporária, por causa do pai? Não. É permanente. A certeza em sua própria voz o surpreendeu. Vou transferir o escritório, ou pelo menos parte dele. Quero estar presente na vida da Luísa. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ela vai ficar radiante. Já está falando sem parar sobre o pai arquiteto para todo mundo que aparece. A ideia aqueceu o coração de Carlos. Onde elas estão agora? No quintal. Júlia sempre leva Luísa para correr um pouco depois do almoço, para gastar energia. Carlos dirigiu-se à porta dos fundos, parando por um momento para observar a cena através da janela. Júlia estava sentada nos degraus da varanda dos fundos, enquanto Luísa corria pelo gramado, perseguindo bolhas de sabão que Ricardo soprava de um pequeno frasco. Era uma cena de normalidade familiar que contrastava fortemente com a tensão dos últimos dias. Carlos hesitou, incerto se deveria interromper. Vai lá, encorajou Helena, aparecendo ao seu lado. Elas são sua família também, sabia? Família. A palavra tinha um peso renovado agora. Com um aceno de agradecimento para a irmã, Carlos abriu a porta e saiu para o quintal. Ao ouvir a porta, Júlia virou-se. Algo em sua expressão mudou ao ver Carlos, e não exatamente um sorriso, mas uma suavização, como se uma barreira invisível tivesse sido parcialmente baixada. Pai! Olha as bolhas, gritou Luísa, correndo em círculos enquanto tentava estourar as esferas iridescentes que flutuavam pelo ar. Carlos sorriu e se aproximou de onde Júlia estava sentada. Posso? Perguntou, indicando o espaço ao lado dela no degrau. Júlia assentiu, afastando-se ligeiramente para dar lugar a ele. Por alguns momentos, observaram em silêncio Luísa e Ricardo brincando. O cunhado, notou Carlos, tinha um jeito natural com crianças, rindo e inventando jogos com facilidade. Ele será um bom pai algum dia, comentou, indicando Ricardo com um gesto. Sim, concordou Júlia. Helena tem sorte. Eles estão tentando há algum tempo, mas... Ela deixou a frase inacabada, mas Carlos entendeu. Vou ficar em Porto Alegre, anunciou ele, sem preâmbulos. Vou transferir meu escritório para cá. Júlia virou-se para encará-lo, a surpresa evidente em seu rosto. Por causa do seu pai. Em parte. Mas principalmente por Luísa. Carlos fez uma pausa. E por mim também. Acho que é hora de parar de fugir. Júlia estudou seu rosto por um momento, como se procurasse sinais de hesitação ou falsidade. É uma decisão grande, Carlos. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu ele, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras. Sei que não posso simplesmente aparecer e esperar ser parte da vida de vocês imediatamente. Vou ter que ganhar meu lugar, dia após dia. Mas estou disposto a fazer isso. Júlia assentiu lentamente. Luísa vai ficar feliz, disse por fim. Ela sempre perguntou quando você viria visitá-la. O uso do passado, perguntou, não a pergunta, ou não escapou a Carlos. E você? Como se sente sobre isso? Júlia desviou o olhar, observando a filha que agora tentava ensinar Ricardo a desenhar uma casa no chão com um galho. Cautelosamente otimista, respondeu, após uma pausa. Você machucou muita gente quando foi embora, Carlos. Não apenas a mim. Eu sei, admitiu ele.
E prometo que não vou fazer isso de novo. Um sorriso irônico apareceu nos lábios de Júlia. Sempre fácil fazer promessas no começo. Então vou ter que provar com ações, não com palavras, respondeu Carlos. Hesitou antes de acrescentar: não estou esperando que voltemos a ficar juntos, Júlia. Sei que muita coisa mudou. Só quero fazer parte da vida da minha filha. E talvez, com o tempo, e sermos pelo menos amigos. Algo na expressão de Júlia se suavizou. Um passo de cada vez, Carlos. Por enquanto, foco em ser pai. O resto, e veremos com o tempo. Luísa veio correndo até eles, as bochechas coradas pelo exercício. Pai, pai. Tio Ricardo não sabe desenhar. Mostra pra ele como faz uma casa direito. Carlos riu, levantando-se. Vamos ensinar ele juntos, que tal? Enquanto caminhava pelo gramado de mãos dadas com a filha, Carlos olhou para trás uma vez. Júlia observava com uma expressão complexa, de cautela, esperança, talvez até um toque de nostalgia. Quando seus olhares se encontraram, ela não desviou, apenas ofereceu um pequeno aceno de reconhecimento. Era um começo modesto, pensou Carlos. Mas começos eram exatamente o que ele precisava agora, de um novo início, uma chance de reconstruir o que havia abandonado, de descobrir a pessoa que poderia ter sido todo esse tempo. Enquanto se agachava ao lado de Luísa para desenhar no chão de terra, Carlos sentiu uma certeza crescer dentro dele. O trabalho seria árduo, os desafios inevitáveis, mas pela primeira vez em anos, estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Olhou para a casa onde crescerá, para o quarto onde seu pai lutava contra o tempo, para a família que havia encontrado novamente. Depois de tanto tempo correndo, finalmente estava voltando para casa.